Vou falar um pouco o que eu achei sobre os dois recentes filmes do diretor Maurício Essa, que falam sobre um dos maiores crimes da última era recente do Brasil. Não sei nem como dizer isso, dos anos 2000 talvez, não sei. Mas foi um dos crimes que mais teve visibilidade nesse período e eu creio que até hoje é um crime que choca bastante gente, principalmente gente gringa que está tendo até contato com esse crime por conta desses filmes. E esses filmes são A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, ambos contando a história da Suzanne von Richthofen. Ou será que contam a história da Suzanne, do crime, dos envolvidos? O que exatamente os filmes se tratam? Bem, para você que está querendo assistir essas obras e não sabe exatamente qual é a linha de pensamento delas, eu já vou avisando. Eles não são filmes que vão te mostrar a jornada necessariamente da Suzanne ou do rapaz que o outro filme acompanha, Um Menino que Matou Meus Pais. Eles são filmes que são baseados inteiramente nos depoimentos que ambos deram para a polícia. Quem são essas duas pessoas? A Suzanne von Richthofen é acusada, está cumprindo pena até hoje pelo assassinato dos próprios pais, Manfred e Marisia Richthofen, e Daniel Cravinhos, que era o então namorado dela na época e que foi comprovado e de fato ele teve participação ativa nesse crime. Então, os dois filmes, na verdade, vão te mostrar o depoimento dos dois em dado momento do julgamento que ocorreu alguns anos após o crime. E aí, conforme você tem uma narração dos personagens, você vai tendo imagens e uma série de outros recursos que o roteiro te dá para visualizar esses depoimentos. Eu vou começar falando pela ordem que eu assisti. Eu assisti primeiro Um Menino que Matou Meus Pais e depois eu assisti A Menina que Matou os Pais. O Menino que Matou Meus Pais é o depoimento da Suzanne sobre tudo o que aconteceu, não só no ano do crime, no dia do crime, mas também um breve compilado de situações que ela coloca ali, evidentes na hora do julgamento dela, para contribuir com a narrativa dela. Esse primeiro filme que eu assisti, lembrando que não há ordem específica para assistir as obras, segundo o diretor e segundo as produções, não há uma ordem específica para você seguir, assistir primeiro um ou outro. Então, continuando, você tem então o depoimento da Suzanne, onde obviamente numa tentativa de amenizar a sua pena e falar, talvez dar contexto para uma situação que não tem justificativa, que é assassinato, ela vai tentar utilizar de vários recursos. E é bastante interessante que eu tenha assistido esse primeiro, na verdade, porque, de fato, a Suzanne von Richthofen, a pessoa cujo os filmes se tratam de explicar o crime, é uma atriz tremenda. A Suzanne von Richthofen, gente, ela mandou cometer esse crime contra os pais. E é extremamente interessante perceber, se você tiver acesso, coloque aí no YouTube, as entrevistas diversas que ela dá sobre o caso para a mídia, e inclusive você pode ter acesso a alguns pequenos trechos de julgamentos e peças judiciais mesmo que foram utilizadas em todo o processo. E é interessantíssimo perceber que, assim como um diretor, ele pega um roteiro e ele vai adaptar e ele vai transferir aquilo para a tela, a Suzanne faz exatamente isso, só que com fatos da vida real. E aí, quando você está assistindo um filme como esse, você não consegue, pelo menos eu que conheço o caso, desvencilhar as duas coisas. E em termos, já começando aqui a comentar um comentário positivo de atuação, a Carla Dias, sim, a ex-BBB, sim, aquela menininha pequenininha do Clone que ficava falando Ixalá e blá blá blá, e sim, aquela Carla Dias que participou também das novelas da Record, ela tá nesse filme como a Suzanne von Richthofen, e de início pode parecer que talvez a atuação dela tem muitos trejeitos e talvez seja um pouco caricata, maniqueísta e simplista. Mas quando você dá de cara com a real Suzanne, você percebe que ela é uma atriz por si só. Então, talvez seja até complicado a gente colocar em jogo a atuação de uma pessoa que está atuando como alguém que vive da atuação constantemente.
mas dá para perceber que a Carla teve todo um cuidado, eu diria, para não exagerar justamente, porque a partir do momento que você está querendo mostrar uma pessoa cuja mente funciona de maneira doentia, existe um problema muito grande que eu percebo no cinema de maneira geral, é que a gente atribui já os nossos julgamentos e preceitos dentro da hora de colocar aquilo ali em prática, tanto diretores, roteiristas, quanto, pior ainda, os atores. E aí acaba que vocês realmente acham que na cabeça de uma pessoa que manda matar os pais por vários motivos, como rebeldia, como sensação de falta de liberdade, ela tem real ciência de que ela está fazendo algo errado? Não, gente, ela não tem. Então, eu gostei que na atuação da Carla você tem um pouco de naturalismo em relação a isso. E aí, sobre a narrativa em si, eu acho que, por incrível que pareça, esse é um dos maiores problemas do filme. Ao decidir utilizar dois depoimentos que são quase opostos uns ao outro, mas que se complementam, ironicamente se complementam, o filme acaba criando uma falsa necessidade dentro de si mesmo, que é a necessidade de a todo momento estar se explicando. Algo que eu de cara não curti muito no filme é que ambos os filmes começam com os dois personagens, pessoas, começando seus depoimentos perante um juiz, e aí é que você vai cortando para as cenas, e aí você tem os time skips, que são os saltos de tempo, e todos esses saltos de tempo são simplesmente uma tela preta com um indicativo, 1 ano antes do dia, 2 anos antes do dia do assassinato. E para mim isso ficou anticlimático. Eu acho que seria melhor se a história simplesmente prosseguisse independente de qualquer coisa, e a gente não precisaria desse indicativo para entender que o tempo está passando e as coisas estão acontecendo. Outra coisa que eu achei interessante notar foi a forma como, ao mesmo tempo em que o filme tenta te trazer um certo tipo de realismo, talvez, e servir apenas como um pano de fundo para esses depoimentos, o filme não te dá contexto suficiente mesmo assim. Afinal, a gente está pegando apenas o depoimento. É como se não houvesse, na verdade, coragem do roteiro ou da direção de inserir ali as suas próprias questões em relação aos acontecimentos, o que para mim acaba tornando o filme morno o tempo todo. A partir do momento que você pega um dos maiores crimes do país e tenta adaptar para a tela como simplesmente uma forma de ilustrar o que uma pessoa está dizendo, isso pode ser muito útil, mas muito perigoso, porque no caso útil do ponto de vista que realmente é uma ilustração em muitos momentos fiel ao que aconteceu, e isso pode ser notado pelo cuidado no figurino, e a caracterização da Carla Dias está até legal. Até certo ponto, porque quando a gente vai para o momento do julgamento, ela tá com uma peruca que, sinceramente, produção, ela tá parecendo a Anna Wintour. Sabe aquela mulher da Vogue bem famosa que julga desfiles? Ela tá parecendo a Anna Wintour, gente. Podia ter colocado uma peruca melhor. Aí, a partir do momento que me parece faltar essa coragem, ou talvez essa sensibilidade mesmo de atribuir, sim, um juízo para tudo que está sendo dito, é que os filmes se perdem. E agora eu vou falar do outro filme, que é A Menina que Matou os Pais, que é a versão do Daniel sobre os acontecimentos. Como eu falei, os acontecimentos são praticamente os mesmos, porque os depoimentos deles não mudam muito, porque afinal eles dois estavam de fato juntos, namorando há muito tempo. Então você tem apenas suaves modificações em relação ao depoimento dela. E nesse filme especificamente é que eu acho que a atuação da Carla parece ser talvez um pouco mais interessante em alguns momentos, quando não é atrapalhada, infelizmente, pelo que eu falei. A questão da falta de sensibilidade em abordar o tema, sem exagerar nem para um lado nem para outro. Quando eu falei que o filme falha em fazer julgamentos e juízo de valor, quando talvez fosse interessante fazê-lo, é interessante porque nesse filme em específico, O Menino que Matou Meus Pais, é interessante porque parece que no momento que eles tinham a oportunidade de demonstrar essa personalidade fria da Suzane, eles fizeram de uma forma, sim, caricata. Existem vários momentos onde a Carla está sentada com um olhão assim gigante, com olheiras falsas, um pouco anticlimático, de novo, ver a forma como estavam retratando ela quando não havia necessidade para isso, já que a Carla estava entregando uma atuação até que convincente. Na versão do Daniel dos fatos, você vê realmente que a Suzane era uma pessoa bem manipuladora, que ela não era uma pessoa
pura como ela diz que era e que o Daniel a teria corrompido, né? Independente do depoimento que é escolhido, você tem o mesmo final, que é o assassinato dos pais, o terrível assassinato dos pais, que eu não vou falar detalhes aqui, mas foi muito brutal e foi bem sangrento. Então, independente da forma que você conta a história, você tem o mesmo final. E isso me leva a pensar, claro, na minha maior questão com isso tudo, que é: havia necessidade de fazer 2 filmes? Eu entendo a proposta. A proposta é realmente bastante interessante, essa ideia de que você vai ter 2 peças extremamente separadas uma da outra para você fazer o seu julgamento, vamos dizer assim, assistindo. Mas como o próprio filme falha em talvez fazer isso quando deveria, eu acho que seria muito mais benéfico a gente ter simplesmente de 2 uma. Ou uma versão que pudesse englobar os 2 lados da situação simultaneamente, mostrando o mesmo acontecimento com nuances, onde a câmera talvez pudesse focar mais nas intenções duvidosas da Suzane e depois na inocência do Daniel, na presumida inocência do Daniel. Talvez sim, ou talvez a gente pudesse ter um filme de metadinhas, onde realmente uma metade você tem um depoimento de uma pessoa e como as coisas se desenrolaram através do ponto de vista dela, e suavemente fazer uma transição para o ponto de vista da outra pessoa, culminando talvez em um final mais completo, que é a minha outra crítica sobre esse filme. Eu acho que o final poderia ter tido muito mais concisão. Eu acho que ficou faltando alguma coisa. Eu sei que os filmes são baseados no depoimento, mas isso também é um problema, porque já que o filme falha em fazer um certo juízo de valor, você que não tem conhecimento desses crimes e que não sabe de nada que aconteceu, vai ficar sem saber direito em quem acreditar, quando claramente nessa história a Suzane foi a megamente de tudo e a pior das atitudes partiu dela. Então, os irmãos, que na verdade o irmão do Daniel se envolveu no crime, eles se viram manipulados sim, mas também não eram pessoas totalmente inocentes. Ainda que nessa história esteja todo mundo errado, eu acho que o grande foco, que é o fato de que uma menina tão nova, tão jovem, com tantos recursos financeiros, mandou assassinar os pais, acaba se perdendo, porque se você não conhece a história, você pode talvez em algum momento chegar a sentir pena e empatia pela Suzane, e talvez achar que algumas das coisas que ela viveu com o Daniel justificariam o fato dela ter arquitetado o crime, o que é um defeito péssimo. E isso poderia talvez também ser facilmente corrigido por algum tipo de adição no final. Eu particularmente não gosto muito que um filme se explique demais, e esse filme faz isso em momentos desnecessários, onde poderia ter salvado espaço para fazer isso no final. Porque, por exemplo, eu senti uma falta muito grande desse contexto, de mostrar a mídia, de mostrar as autoridades indignadas com todo o processo, talvez de mostrar um pouquinho da situação que ocorreu logo depois desse assassinato, que foi o que fez a polícia suspeitar da Suzane e dos irmãos em primeiro lugar, sabe? Eu acho que ficou faltando um pouco disso dentro desse universo, porque quando você se propõe a colocar 2 depoimentos de 2 pessoas de um mesmo crime, você está criando um mini universo ali. Então, para completar esse universo, ficou faltando isso. Bom ou ruim, como eu sempre falo aqui, vai depender de quem está assistindo, vai depender da proposta, vai depender para quem aquele filme está sendo feito e várias outras questões. Mas eu acho que são definitivamente filmes interessantíssimos que podem dar início a todo um rumo novo nessa questão do cinema nacional, abordar também biografias sobre crimes nacionais, assim como vários filmes norte-americanos fazem, por exemplo, e as pessoas até gostam de assistir. Isso é outro ponto interessante. O filme sofreu muitas críticas na época que foi anunciado que seria feito, porque as pessoas ficaram falando que isso não era positivo, porque estava vangloriando a Suzane. Surgiu até um boato de que ela estaria ganhando dinheiro com isso, que não é verdade. Ela não ganhou nada por esse filme e nem vai ganhar. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante a forma como isso está sendo feito, e mais interessante ainda que a Amazon, que é uma empresa que tem um alcance grande, quer queira ou não, ela escolheu distribuir esse filme. Isso pode ser um indicativo super positivo para cineastas do Brasil que queiram fazer filmes tipo esse.